Olá, meus amigos. Vamos fazer hoje um comentário sobre o jejum. O jejum, que é uma prática muito antiga e é uma prática também comum no meio cristão, embora algumas denominações preconizem o jejum com mais frequência e mais intensidade, e outras praticamente abandonaram o jejum. O jejum é uma coisa muito antiga. Os judeus jejuavam, e eles jejuavam para causas nobres. Eles jejuavam, no caso, abstendo-se de alimento e de uma série de outras coisas, mas principalmente alimento, durante algumas horas, durante dias. De diversas maneiras era feito o jejum, e ele servia para um ideal superior, para uma disciplina espiritual, para uma disciplina física, para uma disciplina emocional, e para que o homem pudesse dedicar-se mais a Deus, pensar mais em Deus. Quando ele sentisse fome, quando a fome batesse no seu organismo, ele venceria aquela fome pelo sustento vindo de Deus. Hoje, quando muitas pessoas jejuam, quem é que as sustenta durante o jejum? É o pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus. Então, o jejum hoje é praticado nos tempos modernos, é uma forma de nós nos alimentarmos do pão da vida, que é Jesus. E o jejum judeu já era uma pré-figura de Jesus. Porque quando nós estamos vazios das coisas desse mundo, quem pode preencher a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, é Jesus. Agora, o jejum, como eu disse, era praticado pelos judeus, os muçulmanos também praticam, vários povos que eram vizinhos de Israel também praticavam jejum, então não é uma novidade assim. Hoje em dia há uma diversidade de condutas frente ao jejum, talvez com faltas e talvez com excesso. Se nós temos algumas moedas em nosso bolso, nós não podemos deixar que elas percam o valor real que elas têm, mas não vamos querer também que as nossas moedas comprem tudo. Então, o jejum tem uma posição. Vamos ver o que diz a Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para que nós façamos do jejum de alimento ou de água ou de outra coisa qualquer, algo que realmente seja importante no campo espiritual. Vamos ver o que o profeta Isaías fala sobre o jejum no capítulo 58, no verso 3. O povo requerendo a Deus uma resposta aos seus jejuns. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então, o povo perguntando a Deus, por que nós jejuamos e não temos tido resposta? Porque o jejum, que começou como uma prática séria, de uma disciplina moral, disciplina espiritual, dependência de Deus, transformou-se numa coisa um tanto vulgarizada. E os judeus passaram a jejuar por causas que não têm nada de espirituais, ou seja, passaram a jejuar pelos seus interesses, até os mais mesquinhos, como está aqui no verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixas. Quer dizer, fazer jejum para os interesses pessoais violentos,
contendas e rixas, e para ferir com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. O que Deus está dizendo, se vocês estão jejuando, pensando que vão ter a cumplicidade de Deus para os seus erros, se vocês jejuam pensando que vão dobrar o coração de Deus, ou se vocês jejuam pensando que vão mudar os desígnios de Deus, digamos assim, os rigores de Deus, vocês estão errados. O jejum é uma disciplina pessoal, não é para dobrar o coração de Deus, como muita gente pensava e ainda pensa hoje. O jejum, por mais intenso que seja, ele pode ser até mesmo obsessivo, muitas vezes, compulsivo, e não muda o coração de Deus. O jejum é para disciplina pessoal. O jejum é para nós nos consagrarmos a Deus e não para nossos interesses mesquinhos. Agora, então aqui no profeta Isaías nós vemos que o jejum não é para dobrar o coração de Deus. E ele, continuando a falar, ele fala a parte mais importante, que é o verdadeiro objetivo do jejum, melhor dizendo, o verdadeiro jejum. Já no profeta Isaías, já no Antigo Testamento, Deus fazia as considerações necessárias quanto ao que é realmente jejuar. No verso 6, porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? O que Deus está dizendo aqui, não seria um jejum muito melhor e muito mais apreciável perante Deus vocês serem justos e serem misericordiosos? Vocês jejuam porque os seus estômagos ficam isentos durante algumas horas ou durante o dia todo de água e de pão, mas o coração muitas vezes está cheio de rixa, e vocês saem de um processo de jejum e vão praticar impiedades. Então isso não é o jejum que eu quero. O que eu quero é um jejum do coração violento do homem, do coração cruel do homem, e sim o estabelecimento de um estado no homem de perdão, misericórdia e uma verdadeira devoção a Deus. E no verso 7, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em sua casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotarás sem detença, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então Isaías aqui é bastante claro. Existe um jejum, digamos, estomacal, um jejum físico, que já foi utilizado pelos judeus daquela época com finalidade de preparar o homem perante Deus em termos de disciplina e dependência de Deus. Mas ele passou a ser uma coisa vulgar, passou a ser vulgarizado até para rixas e contendas. Ainda hoje há pessoas jejuando também disso, há pessoas praticando jejum, mas o jejum que nós preconizamos hoje, isso é um consenso entre muitas denominações e muitos pastores, é que o jejum seja uma prática de abster-se de alimento durante um certo tempo
acompanhado de leitura da palavra e oração. Então é o chamado estado de jejum, não é o jejum do estômago vazio. Isso não tem valor nenhum para Deus nos dias de hoje. Deus não fica impactado com a nossa dor de estômago ou com a acidez estomacal que vai aumentar durante o estado de jejum, nem com a nossa boca seca ou mau hálito devido ao jejum ou abstinência de líquido. Não. O jejum hoje é o estado de jejum. Para quem é adepto de jejum, que não é sinal de maior fé, nem é sinal de menor fé, é apenas um hábito que algumas comunidades ainda mantêm. O jejum é o estado de jejum, abster-se durante algum tempo de alimento, meditar na palavra de Deus e oração. Jejum sem oração e jejum sem meditar na palavra não tem valor nenhum. Agora, muitos estão jejuando para obter benefícios, para, digamos, impressionar Deus. Isso não tem valor nenhum. E muitas pessoas que jejuam não estão praticando o verdadeiro jejum. Qual é o verdadeiro jejum hoje para nós cristãos? E nós vamos ver isso num outro vídeo. Esse vai ser o jejum contido em Isaías. Mas nós vamos ver também o jejum contido no Novo Testamento. O jejum hoje, qual é o maior jejum que se pode fazer hoje? Nos abstermos da prostituição, e a prostituição chega aos nossos lares pelos meios de comunicação, várias formas de prostituição, várias formas de violência, várias formas de tentar mudar o coração das pessoas, ministrando à sua casa e aos seus familiares valores como violência, violência contra a mulher, divórcio, pais se voltando contra filhos, homens fazendo justiça violenta contra as mulheres porque foram traídos ou por causa de ciúmes, filmes violentos, games violentos. Tudo isso, quando nós evitamos, nós estamos fazendo um verdadeiro jejum. Quando nós não olhamos para o erro do nosso irmão, ou quando nós olhamos para o erro do nosso irmão com misericórdia e com tolerância, fazendo aquilo que Paulo disse: suportai-vos uns aos outros. Por que suportai-vos? Porque não sede todos iguais. Porque Paulo sabia que é impossível você ter numa igreja pessoas iguais. Então, suportai-vos uns aos outros, porque uns de vós são extremamente mansos e extremamente tolerantes e outros não são. Então, o jejum hoje é uma forma de você consagrar-se a Deus, não é para mudar o coração de Deus. Existem alguns jejuadores que não gostam quando a gente fala de jejum, porque eles foram há 20, 30, 40, 50 anos atrás treinados no jejum do estômago vazio, como se isso fosse alguma coisa que, digamos, impressionasse a Deus. E quando eles ouvem as considerações do campo espiritual, o chamado jejum espiritual, eles não gostam. Sinto muito, mas se nós lermos no contexto bíblico, o verdadeiro jejum, o jejum que realmente agrada a Deus, é nos abstermos de tudo aquilo que nos possa afastar de Deus. Então, mais importante do que o jejum de alimento é o jejum
das emoções, é o jejum do ódio, da cobiça, o jejum da intolerância. Isso aí nós temos que fazer. Agora, adianta alguém passar 24 horas de jejum e no dia seguinte mostrar-se contencioso, mostrar-se, digamos, escarnecedor, não demonstrar misericordiosa para com as pessoas que precisam da nossa misericórdia? Isso não tem valor nenhum. Então, o estado de jejum preconizado hoje é jejum sempre acompanhado de oração e de meditação na palavra de Deus. Você pode escolher salmos para ler, por exemplo, né, durante o estado de jejum. Isso é uma coisa válida. Não estamos aqui depreciando em nada o jejum. Mas como nós sabemos que há pessoas que exageram no jejum, no sentido alimentar, mas não jejuam na parte espiritual, nós não queremos que essas pessoas continuem nesse erro. Você acha que Deus fica impressionado quando o teu estômago fica vazio 12 horas, sem água e sem pão? Não. O que impressiona Deus realmente é um coração isento de toda amargura, de todo rancor, e um espírito devotado a Deus todos os dias com amor, misericórdia e perdão. Esse é o jejum que agrada a Deus, utilizando apenas o livro do profeta Isaías, o capítulo 58, a observância devida do jejum. Quem quiser jejuar, pode jejuar. Agora, não estará dobrando o coração de Deus, tem que jejuar para objetivos superiores e também, se não jejuar com alimentos ou de alimentos, mas jejuar no campo espiritual e emocional, abstendo-se de toda injustiça, de toda pornografia, de toda violência e de toda prostituição, está praticando o verdadeiro jejum. Ok? Que Deus abençoe você, tenha um dia bom na presença de Deus. Até a próxima reflexão.